É um mundo de heróis, espadas e magia, o continente dos heróis neste exato momento. Há uma guerra de proporções incríveis acontecendo aqui, envolvendo todas as raças e espécies de seres vivos de todas as nações. Seres vivos, esta guerra foi iniciada por uma rainha demoníaca na esperança de destruir todos os seres vivos e conquistar o mundo inteiro. Lançando sua invasão de surpresa e com um poder incrível, o exército demoníaco apoiado pelo poder de sua rainha era tão forte que ninguém conseguia impedir seus ataques. Eles passaram pelos impérios de várias raças e criaturas como uma faca na manteiga, deixando para trás apenas ruínas de morte e fumaça de cidades queimadas. Poderosos guerreiros magos e heróis de várias raças tentaram detê-los, mas sua força era miserável em comparação com a rainha demônio. Muito em breve apenas a raça humana sobreviveu e continuou a resistir. Não importa o que aconteça, então a rainha dos demônios reuniu seu exército de criaturas horríveis e repulsivas, demônios, para o último batalha que a separou de dominar este mundo, mas o Império Humano, devido a constantes brigas internas e rebeliões, não estava totalmente preparado para a última batalha. Então, após as primeiras derrotas, o seu império desmoronou, assim como sua defesa. Eles se renderam impotentes, esquecendo seus heróis caídos que permaneceram em sua defesa. Assim que o Império Humano caiu, a Rainha Demônio, pela forma como seu nome era, Elizabeth, se proclamou a única e indiscutível governante deste mundo. Tendo coberto o mundo inteiro com sua sombra sinistra, ela não queria parar e continuar a valorizar seus planos malignos. Conhecido apenas por ela, enquanto a capital do Império Humano está sendo derrotada por um exército de demônios cercado pelas ruínas do outrora incrível palácio e pelos corpos dos últimos defensores deste cidadela, o Alto Mago olhou para as ruínas em desespero na presença do príncipe na sala do trono, o Alto. O mágico Beryl começou a fazer seu último discurso, no qual garantiu que no futuro certamente apareceria um herói que iria derrotar e destruir o demônio. Rainha Elizabeth, como foi descrito em lendas antigas, ele estava colocando todo o desespero e a raiva que ele estava sentindo com o que estava vendo ao seu redor. No entanto, de repente, ele caiu no chão do golpe do príncipe. Pego de surpresa por essa traição, ele não teve tempo de fazer nada. Ele só podia adivinhar os motivos e objetivos do príncipe. O príncipe Vermelho inclinou-se sobre o professor e mentor derrotado com um rosto aparentemente bem-humorado, mas suas palavras eram puro veneno. Ele disse que deveria levar a sério as ordens de Sua Majestade e que ninguém estava interessado em sua opinião. Ele só recebeu ordens para obedecer imediatamente. O Mago Supremo não conseguia nem se mover e apenas ficou deitado indefeso no chão. Os pés do traidor, reunindo o que restava de sua força, ele gritou na cara dele tudo o que pensava dele. O traidor da raça humana, como ele lamentou não ter visto isso nele antes e erroneamente esperou transformá-lo no herói prometido nas lendas antigas que salvaria dos demônios. Ao ouvir suas palavras, o príncipe enlouqueceu. Com raiva, incapaz de conter sua raiva, iria terminar o trabalho que ele havia começado. A raiva e o ódio que enchiam ele liberou sua verdadeira natureza demoníaca, e quando ele estava prestes a acabar com tudo com palavras de desprezo por seu professor e seu pai, que havia morrido há muito tempo, uma voz soou, uma voz de tanto poder que o príncipe parou instantaneamente. Um momento antes do fim, era a própria Elizabeth. Ela tinha outros objetivos para ele e a morte teria sido muito fácil para ele participar. O príncipe foi forçado a parar a 1 centímetro de seu objetivo e, apesar de todo o seu desejo, ele não conseguiu terminar o que havia começado. A ordem de sua amante era tão forte. Elizabeth queria saber mais sobre esta profecia. Ela se perguntou se era realmente possível que no futuro um desses fracos pessoas insignificantes seriam capazes de desafiá-la. Deveria ter sido interessante e divertido depois de tudo isso. Anos de guerra, ela nunca encontrou um único oponente digno dela. No entanto, ela o fez. Não mostre isso externamente, ela apenas disse com desprezo. Homem inútil, é melhor você explicar o que quer dizer. Caso contrário, ela conhece 1000 maneiras de fazer uma pessoa sofrer um destino pior que a morte. E olhar para aqueles olhos vermelhos. Não havia dúvida sobre isso. Então o mago, assustado, começou a gritar que a profecia dizia que o herói prometido deve vir e só ele poderia puxar a espada sagrada da pedra, e no dia em que ele puxar a espada, o poder de
Demônios sobre as pessoas chegarão ao fim. Esta espada sagrada está presa em uma plataforma de pedra no salão principal, mas então ele parou e garantiu a ela que nunca mais contaria a ela e que nunca trairia a raça humana, mas acabou. Que Dusty One Look de Elizabeth foi suficiente para ele lhe dar todas as informações que ela precisava e em um momento. A plataforma com a espada emergiu do esconderijo secreto. Era a espada sagrada Alpha ou a primeira espada de mitos e lendas que derrotaram incontáveis inimigos. Olhando para isso, Elizabeth se perguntou se esta lenda fosse verdadeira e se quem a desenhasse realmente teria o poder e o direito de desafiá-la ou talvez fosse apenas mais uma bobagem de pessoas patéticas. No entanto, quando ela tocou o cabo da espada, ela sentiu seu considerável poder e potencial imerso em seus pensamentos. Ela caminhou em direção ao trono em voz alta. Ela disse o quão interessante foi quando se aproximou do trono. Com um sorriso sutil e um brilho nos olhos, ela disse que esperaria aqui no trono até o herói chegar. Assim começou o reinado da Rainha dos Demônios sobre todas as raças e povos deste mundo. No primeiro ano, incontáveis guardas de demônios e traidores estavam nos portões de sua sala do trono para manter todos os seus súditos com medo e obediência, mas depois de um ano ninguém se atreveu a se rebelar e os guardas diminuíram. Então, ainda menos, no quarto ano, apenas alguns guardas permaneceram de serviço. No quinto ano, ninguém guardava a sala do trono da rainha ao longo do tempo. O governo aparentemente cruel da Rainha Demônio tornou-se familiar aos habitantes deste mundo e a vida e a prosperidade começaram. Para retornar às cidades de todo o continente dos heróis, o comércio movimentado encheu as ruas e as criaturas de todos tipos apressados em seus negócios: demônios, elfos, homens, fera, gnomos, humanos. Todos tinham um lugar neste mundo sob a liderança da Rainha Demônio. Todas as disputas e hostilidades passadas entre as raças desapareceram. Todos tinham oportunidades iguais e ninguém tinha vantagem sobre os outros sem disputas e reivindicações uns contra os outros. Todos puderam finalmente viver em paz e harmonia uns com os outros muito rapidamente. O continente dos heróis começou a prosperar e a enriquecer sob o governo aparentemente implacável da Rainha dos Demônios. Por causa disso, muitos começaram a se preocupar e a temer o retorno do herói que poderia destruir a frágil paz, portanto, um anti-heróico. A aliança foi formada para evitar o retorno do herói prometido. Elizabeth sentou-se no trono do Império Demoníaco. Recebendo enviados de diferentes raças e de cantos remotos de seu império, a sala do trono foi restaurada e foi feito para enfatizar o poder da rainha. A única razão para os convidados foi uma única pergunta: então há alguma notícia de o herói prometido? Os primeiros a falar são os representantes dos elfos e anões. Vi o chanceler dos elfos. Raça garante que já engajaram todos os insetos da madeira na busca, mas não encontraram absolutamente nada. Sobre o herói prometido Emerdinger, o chanceler da raça anã disse que os anões não são muito bons em coletar informações, mas coletaram informações de todas as lojas de armas e de acordo com isso, pesquisa, não há ninguém suspeito. Então o representante dos humanos Aristóteles falou e ele disse presunçosamente e orgulhosamente que ele acreditava que mesmo que o herói prometido aparecesse, ele não seria capaz de enfrentar todos. Nós não precisávamos nos preocupar com ele. O próximo a falar foi o demônio chanceler Dindin, que mal conseguia se esconder sua raiva e imediatamente disse em resposta às palavras de Aristóteles que ele poderia não saber porque ele só tinha juntou-se recentemente, mas que Sua Majestade não tinha medo do herói prometido. Ao contrário, ela realmente quer que ele venha. Ele também sussurrou que a rainha havia colecionado todos os tipos de livros antigos sobre magia e artes marciais para estudar ao mesmo tempo. Com um sussurro reverente, o chanceler Homem-Fera acrescentou que Sua Majestade poderia destruir o continente dos heróis em questão de segundos. O elfo exclamou que era tudo culpa do idiota Barrows. Que profecia! Isso é um absurdo que com Sua Majestade eles pudessem simplesmente deixar o herói prometido morrerem. Ao mesmo tempo um barulho começou a vir da porta e um velho desajeitado entrou na sala gritando: cancele o herói, cancele. O herói Emerdinger apenas notou com cansaço que assim que alguém começa a falar sobre Barrow, ele imediatamente aparece como no famoso ditado, vestindo uma camisa larga e calcinha rosa. Barrow Smith movia-se pela sala gritando alto, uma vez que um alto mago e sacerdote da raça humana, ele era agora o presidente da
O fã-clube Demon Queens e a associação contra o herói prometido, que já foi o orgulho da raça humana e um modelo de comportamento e dignidade, ele se tornou um capanga e um bajulador mesquinho da rainha dos demônios com apenas um estalo de os dedos de Elizabeth e o incrível poder mágico liberam esse fluxo de magia de sua mão como uma mão enorme. Pega o infeliz mágico e padre, deixando-o sem fôlego e todo o lixo que ele trouxe com ele. Puxando-o para ela, Elizabeth pergunta com um sorriso aparentemente doce onde está o herói prometido morrendo de medo. Espremido por uma força incrível, ele começa a dar uma desculpa esfarrapada de que a profecia pode não ser precisa ou mesmo verdade, especialmente se o propósito da profecia não for o que foi esperado, como por exemplo, sua insuperável majestade, sua doce conversa foi interrompido pelo jovem príncipe que disse com toda a sua gentileza que o velho padre estava certo ao dizer que era um grande insulto acreditar nesta profecia estúpida e aplicá-la à sua majestade. Este infeliz padre havia recentemente encontrou algo que lhe permitiu dizer isso, mas antes que pudesse terminar recebeu um tapa poderoso da rainha. Isso nocauteou, ela nem olhou na direção dele e apenas o jogou por cima do ombro com desprezo, se perdeu. Seu vagabundo, assim que ele recobrou o juízo, ele só poderia dizer que estava completamente concordou com isso e percebeu sua pena. A irritada rainha ligou o padre uma pilha de lixo e jogou-o contra a parede do outro lado do corredor com um som distinto. Ele bateu nela. Metade de seu corpo deixando apenas a ponta de seu manto e a ridícula calcinha rosa fora do destino inesperado para tal gesto. Elizabeth, com uma expressão determinada no rosto e endireitando-se em toda a sua altura, começou a dizer que ela era a governante de tudo e que havia alcançado o topo deste mundo. Ela detinha o poder do mundo inteiro em suas mãos. Ela espera por um herói lendário que será capaz de desafiá-la e finalmente poderá para entretê-la, e então ele será apenas um trampolim para sua glória ainda maior. Ela estudou todos os antigos livros mágicos do continente herói e depois de inúmeras tentativas foi capaz de criar magia do juízo final para ser pronta para o teste do herói. E ela começou a se aproximar da espada que vinha contemplando nos últimos 15 anos. Espada como Excalibur foi iluminada pelos raios do sol primorosamente decorado com ouro e pedras preciosas. A rainha continuou a se aproximar da espada se perguntando por que o herói não está em lugar nenhum onde ele está. Ela continuou a olhar para a espada com concentração e lá estava ela com os braços estendidos, tão brilhante e linda e para o ao mesmo tempo poderoso e mortal. Já que o herói não vai até Elizabeth, ela virá até ele e ela pegou o punho da espada com uma expressão de pedra cheia de determinação de que seus súditos não viam há muito tempo. Assim que todos na sala perceberam o que sua rainha iria fazer, eles ficaram cheios com medo e perplexidade. Todos se perguntaram como ela ousou fazer isso. Eles imediatamente começou a gritar para ela parar, mas a opinião deles era inútil para ela. Então ela agarrou o punho de sua espada com toda a sua força e tenacidade e com as palavras "eu vou até você", ela começou a puxá-lo. Todo o salão ficou cheio de flashes de energia vindos da rainha, mas mesmo com tanto poder, ela não conseguiu fazer tudo de uma vez, mas continuou puxando com toda a força que tinha. O suor começou a escorrer por ela. Rosto terrível e lindo, a expressão de tensão máxima estava congelada em seu rosto, era assustador e perigoso. À vista, o vento e os relâmpagos de pura energia começaram a demolir tudo ao redor de nenhum dos presentes no a sala do trono poderia ficar de pé e apenas a reação oportuna do demônio chanceler salvou os outros de perigo. Ele criou escudos mágicos que protegiam todos os outros, exceto o sacerdote sem talento que estava voando por aí. O salão, com uma parte da parede, não havia limite para o espanto dele se a rainha demônio puxasse a espada sagrada. Um redemoinho de energia incrível perfurou o teto do palácio como papel e voou para o céu, o que poderia ter causado. Finalmente a rainha demônio desembainhou a espada sagrada e quando a fumaça se dissipou, Elizabeth apareceu diante de todos com a espada na mão e com zombaria ela perguntou quem disse que apenas um herói lendário poderia puxar essa espada. Ela estava prestes a jogá-la fora como mais um pedaço de lixo, quando de repente imagens do campo começaram a aparecer diante de seus olhos. Montanhas, vale, depois uma casa solitária. Não estava muito claro, mas foi o suficiente para ela perceber onde o lendário herói prometido estava escondido com um sorriso satisfeito.
De um predador que perseguiu sua presa Elizabeth disse sim, é aqui que você está se escondendo. Levantando a mão, ela começou a preparar um feitiço de deslocamento e agora envolto no brilho de símbolos e palavras em um antigo e linguagem há muito esquecida, ela chegaria imediatamente àquele infeliz herói, o bajulador príncipe. Tentou ir com a rainha pedindo-lhe permissão para continuar servindo-a e quando quase a alcançou com uma baforada de fumaça a rainha desapareceu deixando apenas um fio de cabelo ruivo brilhante em sua mão ele. Só consegui inspirar minha professora Elizabeth e ele permaneceu ali parado, confundido com a mão estendida enquanto isso na aldeia de recém-chegados em um vale entre as montanhas inexpugnáveis em algum lugar nos arredores do continente dos heróis. Jovem camponês está trabalhando duro no campo sob o sol escaldante, mesmo um grande chapéu de palha não o ajuda a escapar. O Hit ele é forçado a enxugar o suor do rosto com um lenço, este é o herói lendário. Ele trabalha tranquilamente no campo e está completamente satisfeito com sua vida, ele nem percebe o que o destino o aguarda. Ele adiante vamos dar uma olhada mais de perto em sua história, acontece que ele não é deste mundo, seu nome é Li Ping e ele era um trabalhador de escritório comum. Vivia uma vida comum e chata não gostava de jogar ou assistir anime e seu único prazer era assistir seus vídeos curtos favoritos no caminho para o trabalho no transporte público, esses eram vídeos curtos. Sobre agricultura eles falaram sobre diferentes dicas para fertilizar o solo para diferentes tipos de plantas, bem como processando as colheitas em refeições prontas para consumo, ele também gostou de vídeos sobre animal cuidado, em outras palavras, ele amava tudo sobre agricultura e uma vida tão simples e despreocupada que ele tinha tanto ciúme daqueles. Quem fez esses vídeos queria tanto viver a mesma vida que sonhou sobre isso tantas vezes, mas um dia algo estava diferente de repente tudo ao seu redor desapareceu e apenas a alça do transporte permaneceu em sua mão um novo mundo já o cercava com um bando de dragões no ar voando majestosamente por diferentes ares diferentes. Céu, montanhas diferentes, tudo novo e então Lee percebeu que isso não era um sonho, não uma visão, ele estava assustado e confuso, como isso poderia ter acontecido com o passar do tempo, sob a orientação do sistema novato, ele aprendeu lentamente as habilidades básicas de sobrevivência neste mundo. Na verdade, a princípio ele não sabia nada sobre esse mundo completamente diferente, mas isso não o assustava nem um pouco, afinal essa era a vida simples na agricultura que ele queria tanto que lhe sentiu que sua força e saúde haviam melhorado em comparação com sua vida no mundo anterior. No entanto, depois de enquanto uma janela de informações aparecia com a seguinte mensagem: querido jogador, após esse período de treinamento de novato você cumpriu totalmente as condições necessárias para deixar a Vila dos Novatos. Por favor, comece sua aventura. Mas nosso herói estava tão satisfeito com a forma como as coisas estavam indo que se perguntou por que teve que ir embora. Ele estava tão feliz aqui, o que mais aconteceu? Ele precisa de uma vida feliz, então apareceu a próxima mensagem enfatizando que depois ele sai da vila recém-chegada, ele conhecerá todos os tipos de pessoas e crê que neste mundo ele seria capaz de aprender variedade de habilidades de espada e magia e talvez se tornar um herói lendário que poderia derrotar a rainha demônio que havia dominou o mundo e então ele foi convidado a recomeçar a aventura, mas o herói não desistiu facilmente mesmo assim não quis começar a aventura ele explicou que não quiser matar qualquer rainha demônio ele insistiu que só queria continuar morando aqui na vila de recém-chegados. As informações do Windows começaram a incomodá-lo cada vez mais, incitando-o a deixar a vila dos recém-chegados. Eles pediu-lhe para cumprir sua missão de matar o rei demônio e começar sua aventura, então eles começaram a convencer. Disse-lhe que quanto mais tarde ele deixasse a Vila dos Novatos, mais forte seria o Rei Demônio, aprendendo espada e magia. Habilidades permitiriam ao herói lendário obter tesouros e todos os tipos de encontros interessantes, então o sistema simplesmente exigia que ele iniciasse a aventura repetidamente. O sistema continuava dizendo ele deixasse a Vila Nel e começasse a aventura, mas parecia que não havia nada que o sistema pudesse fazer com ele, exceto dar-lhe mensagens e não poder forçá-lo a sair. Lee decidiu que poderia ir para o inferno com esse rei demônio que ele
Só queria ficar aqui e viver assim para sempre. Há algo que torna o recém-chegado Village especial, é um barreira de tempo especial que esconde completamente a Vila Nel e a mantém segura. Dentro desta barreira um dia dura muito mais que 24 horas e isso permite que você para fazer muito mais dentro da barreira do que fora dela. Nosso herói Li Ping aproveitou esse tempo para aprimorar suas habilidades agrícolas para perfeição. Ele ganhou muita experiência e aumentou sua força física. Ele também foi caçar na floresta, onde se tornou um mestre no tiro com arco e nos movimentos ágeis. Aprendeu a ser tão quieto e invisível como uma sombra. Ele se tornou um mestre na fabricação de objetos nos quais passava muito tempo. Meditação e reflexão, aumentando seu poder espiritual. Ele ainda não sabia nada sobre espadas e magia, mas isso não importava para ele porque ele não estava saindo em uma aventura. Ele trocou os pontos que ganhou do novato tarefas para construir lentamente sua casa perfeita com lixo. Isso continuou até que um dia, quando de repente a barreira que cercava a vila explodiu, deixando uma última mensagem furiosa para Li. Quão estúpido é isso? Mundo de espada e magia, onde você pode fazer o que quiser e se tornar o que quiser. Tudo o que você faz todos os dias é farm. Ignorando completamente meu conselho, você não é um herói lendário, você só sabe como conseguir pontos Nel e trocá-los por ferramentas de manutenção. Você não quer aprender nenhuma habilidade com espada ou magia. Você não está interessado em meus recursos de ajuda de aventura. Eu odeio isso. Odeio você. Espero que você morra logo pela mão do Rei Demônio. O sistema desapareceu sem deixar rastros. Atrás de nosso herói apenas exalou um suspiro de alívio. Ele pensou que finalmente não haveria mais notificações irritantes e todos o deixariam em paz depois de um dia difícil de trabalho no campo. Ele sentiu fome e decidiu preparar o jantar, mas percebeu que estava ficando sem lenha e decidiu para cortar mais um pouco. Quando se aproximou do tronco para cortar a madeira, lembrou-se de que não havia trazido seu machado especial. Ele o havia deixado na floresta quando cortava lenha pela manhã. De repente o céu estava coberto de nuvens e inúmeros relâmpagos apareceram, entre elas um vento forte. Rose Li olhou para cima sem entender o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que ele viu algo assim. Assustado e confuso, ele disse que agora não. Elizabeth apareceu do céu cercada por relâmpago. Foi uma aparência espetacular, satisfeita por finalmente ter encontrado esse infeliz lendário herói. Ela sorriu para si mesma, esperando se divertir pela frente, mas todas as suas esperanças foram frustradas. Em um momento ela olhou surpresa para o que estava acontecendo no chão. Nosso lendário herói correu o mais rápido que pôde para sua casa, mas a razão para isso não foi Elizabeth, que ele nem percebeu, mas as nuvens com chuva que Li notou, e ele estava preocupado com seus pertences e peixes que estavam secando ao ar livre. Elizabeth só podia adivinhar por que ele estava correndo. Ele é realmente o herói lendário prometido nas profecias. Por que ele é tão o insignificante? Li deu um suspiro de alívio, feliz por ter conseguido salvar seus pertences. Peixe seco e salsichas da chuva que seu companheiro roubou do Og ganhou. Kai não estava tão calmo e feliz quanto seu mestre. Ele começou a latir para as nuvens, antecipando problemas, mas Li não entender o que estava acontecendo. Ele pensou que seu cachorro estava com medo da chuva e da trovoada. Ele começou a acalmá-lo, tentando explicar para ele que ia chover e eles tinham que ir para casa, mas venceu. Kai não se acalmou e quando Li estava prestes a deixá-lo aqui e entrar em si mesmo, o cachorro começou a perturbá-lo e latir para ele. Então até nosso rígido homem de pescoço começou a perceber que algo estava errado e finalmente olhou para o céu. Finalmente viu silhueta estranha contra as nuvens. Tinha um formato estranho e Li perguntou ao seu cachorro robô o que era aquela coisa no céu. O cachorro continuou latindo. Elizabeth Elite olhou para Li como se ele fosse um completo idiota. Como ele poderia ser tão estúpido a ponto de compará-la com qualquer coisa? Assim que Li ouviu a voz dela, ele imediatamente começou a desculpas por não tê-la visto claramente antes, mas ele ficou impressionado com perguntas que ele não conseguia dizer em voz alta. Por que alguém do nada iria querer se juntar a uma vila de recém-chegados? Fique completamente seguro, Elizabeth disse com um olhar assassino no rosto. Vamos verificar. Primeiro ela começou a soletrar Paris antes que Li pudesse perguntar o que ela estava
Falando sobre um objeto voava rapidamente em sua direção, tudo o que ele podia fazer era: proteja-se com a mão da morte iminente, mas Elizabeth estava surpreso. O fato de ele ter permanecido vivo e ileso era promissor em vez de perfurá-lo. A espada começou a fazer um círculo ao redor dele e então caiu em sua mão, pronta para lutar. Lee ficou tão chocado quanto Elizabeth. Como ele fez isso? Ele imediatamente fez uma pose heróica e brandiu sua espada, mas foi tudo. Instintivamente, assim que percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente começou a tentar jogar fora a espada que voou. Em sua mão Lee ficou atordoado e assustado com o que estava acontecendo. Elizabeth afirmou que o reconhecimento de a espada sagrada Alpha não poderia estar errada. Ela finalmente encontrou o herói lendário. Mas algo estava errado com ele. Seus poderes mágicos eram tão baixos que até os soldados comuns de seu exército estavam superado por ele. Ele poderia estar escondendo seu verdadeiro poder. Esta era uma pergunta sem resposta. Pergunta. Então ela se apresentou ali e disse que seu nome era Elizabeth e ela era a rainha demônio mais forte de história. Hoje ela destruiria completamente o último herói lendário. Ela começou a lançar um feitiço de incrível poder para destruir este herói lamentável em um ataque. Então Lee, morrendo de medo, começou a se perguntar por que a rainha demônio estava aqui. Ele não tinha saído deste lugar. Ao mesmo tempo, seu fiel cachorro robô começou a latir para a rainha demônio novamente. Assustado ainda mais, Lee tentou acalmá-lo, pois pensava que poderia provocar Elizabeth com a ajuda do abissal magia. A rainha demônio deveria simplesmente ter destruído este lugar. 3 ícones enormes apareceram no céu. Enormes meteoros começaram a aparecer deles, prestes a destruir tudo abaixo. Assustado, finalmente começou a perceber que talvez o sistema estivesse lhe dizendo que seu eu com a rainha dos demônios era inevitável, mesmo que ele não saísse da vila dos novatos. Então Lee simplesmente jogou sua espada no chão e disse que não tinha mais nada a dizer aqui. Então ele simplesmente começou a correr para a casa dele sem nem tentar fazer mais nada. Seu raciocínio foi o seguinte: então sou um novato, mas o chefe final chegou à minha porta, então o que posso fazer se não aceitar meu destino? E ele se dirigiu para sua porta sem se importar o mundo, deixando seu fiel cão, o robô, para cuidar dos negócios. Enquanto estava na porta, Lee refletiu que talvez devesse até ficar grato por esse destino ao entrar na casa que sabia que não tinha nada do que se arrepender de ter passado tanto tempo feliz aqui no final. Ele só queria voltar ao zero com esta casa e apenas se trancou em sua casa esperando o destino que Elizabeth tinha reservado para ele. A rainha demônio não entendia nada do que estava acontecendo. Por que ele largou a arma? Por que ele não fugiu? Por que ele trancou? Ele mesmo estava em casa e o que seu sorriso estúpido significava no final era emboscada dele, e ele era tão forte que não tinha medo dela. Esses pensamentos deixaram Elizabeth louca. Ela gritou que ele era um bastardo incrivelmente sorrateiro. Ela estava mais irritada do que nunca. Antes, como poderia ser que alguém pudesse virar as costas para ela daquele jeito com um sorriso no rosto? Ela gritou: morra! E direcionou todo o poder de sua magia para esta casa gigante. Meteoros de pedra voaram na casinha e nada parecia impedi-los. O cachorro robô entrou em modo de combate. Ele começou a medir e calcular a força do ataque para responder com força suficiente para repeli-los. 3 meteoros gigantes foram voando muito rápido sob a influência da gravidade, empurrado pelo poder da magia, e pareciam pontos borrados, mas venceu. Kai completou seus cálculos a tempo e estava pronto para responder aos módulos de combate com mísseis. Começou a se transformar de seu corpo robótico e em um segundo o robô estava totalmente em modo de combate. Estava armado com dezenas de mísseis e outras contramedidas para conter as ameaças com as quais abriu fogo. Todas as armas que possuía, e graças aos cálculos feitos, cada um de seus projéteis atingiu alvo. O primeiro ataque foi repelido pelos esforços do fiel cão do robô. Elizabeth gostou do que viu. O herói das lendas não estava tão indefeso, afinal ele tinha uma magia tão avançada. Ferramenta na forma deste cão robótico, deve ser uma batalha lendária, mas comparada. Para isso esse cachorro não era absolutamente nada e ela iria provar isso em batalha. Ela começou a preparar um feitiço ainda mais poderoso novamente com a ajuda da magia apocalíptica que ela iria
Destruir todo esse pedaço do continente, ela disse ao cachorro que havia perdido o interesse em testar seu capacidades e iria acabar com isso aqui e agora. Ela convocou um meteoro incrivelmente grande de pura energia, ganhou o Kai. Recomeçou seus cálculos e assim que os completou se preparou para agir, começou a gerar um pequeno buraco negro. Venceu Kai, ampliou até certo ponto e então ele lançou em um enorme meteoro de energia. A rainha demônio viu sua tentativa, mas ela tinha certeza que ele não teria sucesso e então o buraquinho negro do cachorro robô caiu nessa bola de energia. O sorriso de Elizabeth sorriu para si mesma, confiante de que eles seriam destruídos junto com um pedaço desta terra, mas algo estava errado. De repente a bola de energia começou a se dissipar sem chegar seu objetivo e então desapareceu sem deixar vestígios, não causando nenhum dano à rainha demônio. Ficou chocado que sua magia apocalíptica não tivesse funcionado. Como poderia ser isso? Ela não entender o que aconteceu. A magia dela foi quebrada. Isso nunca tinha acontecido antes, mas mais uma pergunta estava sobre ela. Mente, o que o herói estava fazendo dentro de casa ela nem conseguia imaginar e ele estava deitado na cama pronto para aceitar sua morte, imaginando toda a felicidade. Momentos que foram de surpresa em sua vida. Elizabeth começou a descer ao chão e Kai continuou a latir para sua. Elizabeth olhou para o cachorro robótico com curiosidade. Ela se perguntou que tipo de criatura ele foi vencido. Kai estava pronto para uma luta e tinha expressão certa no rosto após um momento de hesitação e reflexão. Elizabeth riu. Foi inesperado, mas no final foi ela quem subestimou seu oponente. O quão irônico. Ela decidiu terminar o trabalho manualmente, sem a ajuda de magia, apenas usando a força física e real, que ela fez com que Elizabeth abrisse as asas em preparação para o combate corpo a corpo. Como ela se aproximou do cachorro robô e gritou para ele não ficar muito orgulhoso de si mesmo porque ele havia usado menos de 30% de seu força antes em sua verdadeira forma aterrorizante. Ela veio até ele como uma bola de morte e medo. A rainha tinha certeza de que poderia mostrar a ele o que era o verdadeiro terror. O pobre cão assustado não teve escolha senão ficar e travar uma batalha de uma intensidade incrível estava acontecendo no quintal da pequena casa. Enquanto isso, nosso herói estava dormindo pacificamente há uma hora. Ele acordou e não percebeu entender o que aconteceu. Ele estava morto ou não. Ele olhou em volta e ainda estava em seu house. Ele ficou surpreso com essa reviravolta. Ele saiu da cama sem acreditar que ele tinha chão real sob seus pés. Tudo parecia tão normal, exceto uma coisa. Houve um silêncio extraordinário fora da casa que lhe decidiu. Olha só, ele foi até a porta, pegou a maçaneta e congelou. Um pensamento maluco congelou seu movimentos. E se esta rainha demônio estivesse esperando por ele do lado de fora da porta como um maníaco? Ele espiou cautelosamente para fora do porta com medo. Diante dele estava um campo de batalha, uma batalha que acabará de terminar. Nuvens de poeira estavam por toda parte, mas já estavam começando a se dissipar quando a poeira baixou. Lee viu Elizabeth segurando um mutilado. Venceu Kai. Suas garras estavam esmagando sua cabeça flácida. Lee só conseguiu gritar o nome de seu fiel amigo enquanto a rainha demônio finalmente quebrou o robô cachorro. Então Elizabeth jogou fora o robô quebrado e foi até Lee com falso arrependimento. Ela disse a ele o quanto sentia muito por ter destruído completamente sua ferramenta mágica, da qual ele estava tão orgulhoso como sempre. O assustado Lee tentou tranquilizá-la, assegurando-lhe que não havia nada com que se preocupar por ela ter quebrado seu robô, pedindo para ela se acalmar e sentar para conversar. Elizabeth estava muito cansada e ela, com raiva, disse a ele que é claro que eles se sentariam para conversar, mas só depois que ela o matasse. Elizabeth não poderia. Acredito que foi isso mesmo. Ela já estava no fim da corda e mal conseguia se segurar. Ela estava tremendo com tensão e exaustão. Foi realmente o fim para ela que foi predito na profecia. Que humilhação perder para um herói tão inútil que nem saiu para lutar contra ela e sem levar alguns passos ela caiu exausta. O aparentemente impossível havia acontecido. A invencível rainha demoníaca que havia mantido todo o continente dos heróis em suas garras de aço agora jazia indefesa e derrotada em um terreno baldio. Muito tempo no meio de uma vila de recém-chegados, parecia um fim ignominioso, mas Lee superou seu medo e
Curiosamente perguntou a Elizabeth o que havia acontecido com ela. Ele não conseguia nem imaginar o problema do qual havia escapado. Foi até ela e gentil e cuidadosamente levantou-a pelos ombros. Lee perguntou se ela estava viva enquanto a segurava. Ele nunca recebeu uma resposta. Algo incomum começou a acontecer com Elizabeth, seus chifres e asas demoníacas começaram a desaparecer e derreter como se nunca tivessem estado lá e como toda a sua armadura era armadura demoníaca apoiada por... O poder dela também começou a desaparecer. Lee não entendia o que ela estava tentando fazer ou se ela estava fazendo isso de propósito. Suas roupas estavam desaparecendo constantemente quando não havia nada. Saiu, foi uma visão e tanto que fez Lee perder a paciência e um bom meio litro de sangue, mas no final ele se domou, afinal Night estava chegando.